Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores que estão nos acompanhando em mais uma edição das Quartas Ambientais da UBA. Meu nome é Alexandre Burman, estou apresentando aqui essa nova série que a UBA está promovendo das Quartas Ambientais e faremos uma sequência de programas que vai tratar um pouquinho do mercado de carbono em nosso país, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa, que foi criado ou estabelecido oficialmente com regulação estatal a partir do final do ano de 2024, com a Lei 15.042, Lei Federal. E para falar um pouquinho desse assunto, para a gente introduzir o tema, né, falar de aspectos gerais e depois de alguns aspectos específicos, como eu falei, teremos uma série de programas que falarão a respeito desse assunto. A gente, né, como é característica dos nossos programas das Quartas Ambientais, a gente traz especialistas, advogados da UBA, né, e também convidados externos para falar um pouquinho do tema num bate-papo que a gente faz sempre no canal do YouTube da UBA, mas também agora na plataforma de streaming Spotify para quem quiser ouvir no estilo podcast. E é para ser assim mesmo, um bate-papo que a gente vai fazer durante esse nosso encontro aqui. E para isso, né, trouxe dois colegas associados da UBA, uma que vai estar com a gente em todos os programas, a Luciana Viana Pereira, nossa advogada e diretora de acompanhamento legislativo da UBA, que trabalha muito com mercado de carbono e essas questões mais atuais do nosso direito ambiental. E outro, nosso colega também associado da UBA, Werner Grau Neto, doutor em Direito e mestre em Direito pela USP, nosso associado fundador também da UBA, grande figura do direito ambiental brasileiro, e eles vão falar um pouquinho sobre esse tema do mercado de carbono dentro dessa sequência de programas. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Fiquem muito à vontade para a gente debater esse tema. Passo de imediato a palavra para a nossa querida diretora, a Luciana. Obrigada, Alexandre. Bom, primeiro é uma grande alegria, né, estar aqui sempre, e é uma grande alegria estar com Werner, que eu já considero meu amigo, e conversando sobre esse tema que é tão interessante, tão atual, e que, na verdade, é um atual, mas que a gente já vem tentando construir esse mercado no país há muitos anos, né? Então, agora, finalmente, acho que sai a lei. E acho que o objetivo é mesmo a gente trocar uma ideia. Eu queria ouvir muito do Werner, porque apesar, Burman, da gente você ter falado que eu trabalho muito com isso, trabalho, mas o Werner é sempre a nossa grande referência em vários temas de direito ambiental, praticamente todos, mas também nos temas mais atuais, no mercado de carbono, em temas como ESG e sustentabilidade, que a gente já trocou pra caramba, né, Werner, em outras ocasiões. Então, acho que assim, eu estou aqui também para ouvir, para escutar um pouco da experiência, né, e de como essa lei veio, de como essa lei entrou, enfim, a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, Werner, bem-vindo, obrigada, né, por ter atendido o convite, é sempre um prazer, uma honra estar contigo e com Burma, e é isso, vamos trocar uma ideia. Eu queria, na verdade, assim, claro que imagino que você vai se apresentar, mas uma coisa que eu já queria muito saber é como que você acha que essa lei entra no mercado de carbono? Porque a gente sabe que esse mercado ele já vinha acontecendo, né? Pelo menos o voluntário já vinha acontecendo. Acho que você trabalha com isso, né? Você deve ter visto vários, assessora compradora, assessora desenvolvedora, assessora vários atores do mercado. E eu queria entender, assim, qual é o contexto em que isso entrou, né? O que você acha? O que você tem visto aí, o que você tem percebido, assim, de como essa lei foi recebida no mercado, como ele já estava operando com todas as dificuldades que estavam acontecendo? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, ao Burman, pelo convite, nosso presidente Burman, colorado de quatro costados, um sujeito de extremo conhecimento do direito ambiental e que tem modificado alguns paradigmas, né? O Burman tem escrito coisas muito interessantes,
mas, acima de tudo, na condição de presidente da UBA, o Burman tem dado um novo ritmo, uma nova forma, e você, Talden e todos os outros diretores junto, né? Vocês estão fazendo um trabalho excepcional. Eu queria começar saudando Burman, nosso presidente, e a você pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Segundo, dizer que é uma alegria estar com vocês dois, e contigo é aquele desafio, né? A gente não tem conversa com menos de 5 filósofos. Esse é um acordo que nós ainda não quebramos. Então, nós precisamos seguir por aí. Inclusive, o Terence está com um pouco de inveja, porque outro dia fomos fazer um debate, eu e ele, e eu falei, essa regra eu só mantenho com a Lu, com você não tem, não. Até porque, se for deixar o Terence, ele cita todos os filósofos, como é que conhece o direito, né? Muito bem, a lei. Bom, primeiro, eu acredito, né, eu estou nesse mercado já faz algum tempo, né, quando no começo dos anos 2000, em 2004, na COP de Buenos Aires, teve um pouco antes o anúncio da Rússia que ia ratificar, né, o protocolo de Kyoto. Ali houve uma efervescência, e eu me lembro, assim, com muita nitidez, de um momento que eu acho que foi paradigmático, uma entrevista a um veículo de comunicação em que eles diziam assim, o mercado brasileiro absorverá 30% do mercado de carbono. Então, nós tínhamos uma expectativa gigantesca, e o primeiro período do protocolo de Kyoto foi uma grande frustração, porque o nosso mercado não estava preparado. Eu estou dizendo isso para trazer para hoje. Hoje nós temos o mercado do REDD+, né, e é um mercado que se conformou a partir de uma iniciativa que começa como uma iniciativa sem fins lucrativos, uma coisa de cientistas, né, que se tornou o Verra, que é a plataforma que determina as metodologias aceitáveis. Então nós tínhamos um norte, mas não tínhamos regras contábeis, tributárias. Havia N questionamentos, desde a natureza jurídica do crédito de carbono até todos os efeitos contábeis, tributários. Como é que eu jogo isso no mercado? Tinha uma série de dúvidas, né? Mas, acima de tudo, a gente tinha um outro problema, que é um problema estrutural. Todo projeto de REDD+, ele parte de uma área, de uma terra, que é normalmente o que nós vamos chamar do proponente no projeto. O proponente é aquele que contribui para o projeto, trazendo a área onde ele vai ser implantado. E a gente tem uma questão fundiária muito complicada no Brasil. A Operação Greenwashing, que foi no Dia do Meio Ambiente, no ano passado, em 5 de junho de 24, escancarou esse problema. E isso cria um regime de insegurança jurídica muito grande. Então, a vinda de uma lei que se propõe a ordenar e a qualificar o mercado, ela é recebida com muita alegria. Porque de todos os problemas que nós temos, alguns nós passamos a dimensionar e ordenar, né? Essa é a função da lei, é ordenar a sociedade, né? Então, a lei é bem-vinda, mas ela não resolve os problemas estruturais. Ela resolve os problemas de ordem para fins de natureza jurídica do crédito de carbono. Quem são as autoridades que vão regular esse mercado e de que maneira ele vai se instalar, mas tudo isso dependendo ainda de regulamentação. Então, hoje nós temos o ponto de partida, mas não temos ainda o cenário pronto, e a regulamentação da lei precisa acontecer antes da COP30. Por uma questão de credibilidade do nosso sistema, por uma questão de credibilidade do nosso propósito de protagonismo no debate à nação brasileira. Mas cá entre nós, você acha que vai acontecer? Porque eu concordo com você, assim, por muito tempo, né, até a gente tem alguns trabalhos, né, que a gente acabei me deparando por conta do profissional também, por conta do trabalho. Tem uns trabalhos internacionais muito interessantes sobre como você poderia escalar esse mercado, né? Como você poderia escalar o mercado de carbono. Tem o Scaling Up Voluntary Carbon Markets, que é um famoso, que de vez já foi reeditado umas 2 vezes só. E
com um grupo, né, de trabalho que eu estava atuando com isso, a gente escreveu um artigo, inclusive, falando as bases para o mercado de carbono, né, as bases principais do mercado de carbono, que vai muito em linha do que você falou. Na verdade, assim, a gente não tinha, até um tempo atrás, a gente não tinha informação de nem como contabilizar esses créditos, né, nem como colocar isso dentro do balanço. Então, você imaginar que E aí tinha um remendo que tinha sido feito num regulamento do Banco Central, que funciona só quando a gente está falando de crédito importado, exportado, né, de investimento estrangeiro, enfim, e aí que qualificava como serviço, mas serviço também não faz sentido, enfim. Então, a gente não tinha como tributar, não tinha como contabilizar, não sabia nem o que era esse produto, porque a gente tinha um parecer antigo da CVM que dizia que valor imobiliário não era. Enfim, a gente tinha um momento extremamente conturbado. E o mercado estava acontecendo mesmo assim. Né? De alguma maneira, o mercado estava acontecendo mesmo assim. E eu concordo com você que assim, eu acho que a gente precisa da regulamentação para que ele aconteça. E a gente está aqui falando muito do voluntário, né? Do regulado, acho que é uma discussão que às vezes é um pouco à parte. Você acha que a regulamentação ela vem mais para estruturar e para dar um pouco mais de segurança jurídica para esse mercado que já está acontecendo? Você acha que... Porque assim, eu tenho dificuldade de acreditar que a gente vai ter uma regulamentação total e integral da lei até a COP30. Porque eu acho que não dá tempo, porque eu acho que ninguém está pensando sobre isso, e a própria lei deu 2 anos, então acho que o pessoal está meio... Minha sensação é que a coisa está meio relaxada. Mas eu acho que, assim, talvez o mais premente seja a gente regulamentar o voluntário. Você acha também? Ou você acha que não? Você acha que a regulamentação tem que vir para os dois lados, também para o regulado? Primeiro, eu entendo que o foco deve ser o mercado voluntário, mas regulação de mercado voluntário parece até contraditório, né? Regular o mercado voluntário. O mercado, se deixar, como vinha acontecendo, o mercado se autorregula. A questão é se ele se autorregula dentro de parâmetros que interessam às políticas de Estado, às políticas públicas. Então, a função da regulação para o mercado voluntário, na minha leitura, ela é limitadíssima. É trazer as bases em que você tem a vinculação do mercado com o interesse do Estado, só. Porque senão começa a travar, e isso a história mostra. Toda ideia disruptiva, todo novo produto, toda nova ideia de modelo de mercado vem no espaço voluntário, não vem no espaço regulado. O espaço regulado ele é castrador, por natureza. Então, na minha visão, nós temos que focar nisto porque a gente tem o problema da insegurança. Então, por exemplo, dada a insegurança quanto à questão de cadeia dominial, quanto à questão fundiária, que é algo que nós não vamos resolver, nós precisamos de décadas para resolver, como é que eu vou criar mecanismos de segurança? Né? Já tem muita gente falando em securitização, tem muita gente falando em agrupamento de projetos. A gente vem trabalhando para um cliente com a questão do agrupamento. Segundo ponto, que é papel do Estado, e aí é que a regulamentação do mercado tem que vir, é como é que eu gero oportunidade, porque é uma questão de política pública, para aquelas áreas que não se qualificam para os projetos nas regras rígidas, eu quero dizer, de viabilidade econômica, do mercado voluntário. Porque no momento que eu estou no mercado voluntário, só vai prosperar quem tiver uma viabilidade econômica muito clara. É mais ou menos a história do leilão de aeroportos. Quem levar Congonhas vai ter que levar um outro aeroporto que é deficitário junto. Então, por exemplo, as pequenas áreas. A gente trabalhou no mercado voluntário, que é um projeto belíssimo de uma iniciativa que se chama Sanctu, que é uma iniciativa de pegar reassentados, um do lado do outro, aquelas áreas pequenas, fazer um projeto agrupado, trabalhando com SAF, com o sistema agroflorestal. E aí você começa a agregar valor. Agora, se tiver um mercado estimulando isso, e aqui artigo 170, inciso 6º da Constituição na veia, tem que dar estímulo, não é só incentivo, é estímulo e indução tributária para isso. São 3 coisas diferentes, né? O incentivo, o estímulo e a indução. Então você tem que induzir o capital de investimento para esse tipo de projeto. Aqui é que a regulação me parece fundamental.
Depois tem um outro espaço, que é o espaço do mercado do jurisdicional. E aqui eu vejo uma tremenda lambança na lei. A indústria brasileira representa um percentual muito baixo das nossas emissões de gás de efeito estufa. Então, pegar uma indústria que já está passando por tudo que está passando e criar metas, a única resposta que pode ter para isso é para que nós respondamos ao clamor internacional pelo controle da indústria. Mas o problema do Brasil, todo mundo sabe que não é a indústria. A nossa grande fonte de emissão de gás de efeito estufa é outra. E veja, nós precisamos ter um olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos falando da COP30, mas enquanto isso, o governo norte-americano estabeleceu agora as sanções, que são sanções tarifárias, né? Tem aqui uma criação de barreiras não tarifárias violentas, né? Nós temos aqui as barreiras não tarifárias vindas da Europa e nós temos as barreiras tarifárias vindas dos Estados Unidos agora. O nosso agronegócio, eu recebi um videozinho, está rolando no WhatsApp, mostrando como é que é a produção do agronegócio no mundo inteiro desde 1960. Você vê o Brasil lá embaixo. Em 1990, a gente produzia menos que a Argentina. Pensa no tamanho do Brasil, no tamanho da Argentina, vê se isso tem explicação. E num determinado momento, em 2006, nós passamos a competir pela primeira posição com os Estados Unidos. E nós passamos a ser os maiores produtores do mundo em 2020. Na virada de 20 para 21, o Brasil passa em volume de produção do agronegócio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, veja, quem elegeu Trump foi maciçamente o pessoal ali dos estados centrais, que são os estados do agronegócio. O primeiro setor a levantar a mão e criticar de maneira feroz o tarifaço que o governo Trump está criando foi a Associação dos Produtores de Soja norte-americanos. Para quem que eles exportam? Para a China. Qual foi a reação da China? Foi tarifar este produto, a soja. Assim como o Canadá, aquelas coisas que parecem meio sem sentido, mas tem um sentido muito lógico. O Canadá tarifou em resposta à postura norte-americana, imediatamente tarifou o uísque americano. Onde é produzido o uísque americano? No Tennessee. Qual foi a postura do Estado na eleição? Foi de 80% de apoio ao Trump. Então, as respostas estão vindo cirúrgicas e o nosso agronegócio está aqui quieto, ouvindo os produtores de soja norte-americanos dizerem o Brasil é que vai ganhar com isso, que a gente vai aumentar a exportação para a China. Então, nós não podemos, nessa hora, resolver dar um tiro no pé e começar a criar meta para quem não precisa de meta. A nossa meta é desmatamento. A nossa meta é não nos submetermos a uma regra europeia que diz que eu não posso desmatar a partir de dezembro de 2020 e me conta isso em 23. A nossa meta é, eu tenho soberania, eu não posso fazer desmatamento ilegal e eu preciso computar esse cenário na questão do carbono. A resposta para isso está na terceira etapa do mercado. A primeira etapa do mercado de carbono foi controlar a emissão industrial, protocolo de Kyoto. A segunda etapa foi conservar a floresta em pé, REDD+. A terceira etapa é a etapa da restauração. Eu vou restaurar áreas degradadas que não deveriam ter sido degradadas, vou com isso criar um balanço cada vez mais positivo, mas eu vou deixar a indústria em paz. A indústria brasileira já tem bastante coisa para se preocupar. Na minha visão, o que deveria haver não era criar meta, era criar estímulos de indução. Se você não tem obrigação, mas quem reduzir vai receber aqui benefícios de natureza tributária. Simples assim. Tá? Então, deixa eu fazer um gancho aqui, porque talvez as pessoas que estejam assistindo, né, ouvindo vocês falando, não sejam tão especializados e é uma coisa que, com o assunto estando muito na moda, podemos dizer assim, a gente vê diversos profissionais que se julgam especializados, vendendo cursos, vendendo formas de enriquecer com o mercado de carbono.
né? E o Werner tocou num ponto bastante interessante, que é a questão da escala do projeto de carbono, né? O que efetivamente pode trazer retorno econômico, o que tem viabilidade econômica para esse produtor, né, ou para o proprietário, possuidor de larga escala, um cara do bioma da Amazônia, comparado com um cara que está no bioma Mata Atlântica, comparado com um cara que está no bioma Pampa, por exemplo, que são propriedades totalmente desproporcionais em tamanho. Então, queria que, se vocês dois pudessem dar um pitaco em relação a esse assunto, justamente para o cidadão aí mais leigo que está acompanhando entender como ele pode se inserir dentro desse mercado, se é possível se inserir, como até o Werner falou, nesses projetos conjugados entre propriedades. Lu, você quer começar? Posso falar algumas coisinhas aqui do que eu acho, depois você me diz se você concorda ou se você discorda de mim. Vamos lá, a gente tem... A escala hoje ela é fundamental para a viabilidade dos projetos. E o que aconteceu? Acho que vamos dar um passo atrás e olhar um pouco do histórico, né? A gente teve... pós-Kyoto, especialmente pós-Kyoto, e numa fase ali em que o mercado já estava meio que encerrando o mercado ainda regulado de Kyoto, a gente teve o surgimento da Verra, a Verra viu, né, de alguma maneira, os cientistas, como o Werner mesmo comentou, viu essa oportunidade de mercado que era, de repente, trabalhar no REDD+, porque os créditos florestais, eles não foram reconhecidos por Kyoto. E acho que, assim, só para poder, né, a gente está aqui falando um monte de coisa, né, você pontuou bem para o pessoal que, de repente, não tem tanta familiaridade, então vamos dar esse passo atrás só para poder, de forma mais didática, explicar o que aconteceu nesse processo. A gente teve uma discussão relativa ao mercado, dentro do mercado de Kyoto, que era voltado estritamente para a questão industrial. E por quê? Por vários motivos, mas um deles é porque controlar ou ser capaz de aferir a redução de emissões a partir de projetos florestais ou de preservação florestal era muito complicado à época. Então, Kyoto não focou em reflorestamento, em preservação florestal, em nada disso. A Verra, de alguma maneira, percebeu um nicho de mercado, né, e uma possibilidade da gente de se ter um mercado voluntário fora da estrutura de Kyoto em que focasse especificamente nesse tipo de crédito. E assim, vários outros, né? A gente teve crédito voluntário para vários temas, mas um que foi muito estimulado foi justamente os créditos relacionados à floresta, e que o Brasil se beneficiou muito ao longo do tempo, e vinha se beneficiando e tem se beneficiado até hoje. O problema é que é exatamente como o Werner estava mencionando no início, né, que quando a gente tem esse mercado baseado no uso da terra, ou na conservação da floresta, ou até na recomposição da floresta, tem elementos básicos que não são observados porque são muito particulares do Brasil, e a regularização fundiária é um deles. Para o mercado voluntário hoje, né, e para as metodologias que estão aprovadas na Verra e diversas metodologias que existem, a gente tem uma possibilidade de você atestar a possibilidade de execução de um projeto sobre uma área, sobre uma determinada terra, a partir de um contrato, de um vínculo, de uma declaração de que aquele imóvel está sob uso daquela pessoa que está cedendo a possibilidade de você desenvolver um projeto na terra dela. Enfim, você não tem a exigência, como a gente tem no Brasil, de comprovar, por exemplo, a titularidade e a propriedade desse imóvel. E aí isso começa a levantar ao longo do tempo, né? Isso por muito tempo foi assim, por muito tempo a gente teve projetos voluntários que aconteceram sem a comprovação de propriedade, e a metodologia, de alguma maneira, foi desenvolvida justamente para tentar cobrir essa deficiência do próprio Brasil, que não tinha como, né, apresentar títulos de propriedade. Então, as coisas foram acontecendo meio que de uma forma, acho que criativa, para tentar resolver um problema que a gente tinha muito no Brasil. O Brasil sempre foi um grande player do mercado voluntário, desde que ele começou a surgir, especialmente quando a gente está falando de preservação de área florestada.
por conta da Amazônia, por conta de outros biomas. Então, a gente teve esse momento. O que agora começou a se perceber? Que a falta de uma legislação adequada, né, que a falta de uma legislação que assegurasse, afinal, de quem é esse crédito, começou a gerar uma série de debates e discussões. E aí veio a Operação Greenwashing, né, que o Werner também comentou no início. Então, a gente tem uma contextualização histórica que acontece assim. Então, só para dar eu fiz uma introdução para poder chegar na tua pergunta. Com o mercado a precificação do produto, a precificação do crédito de carbono, ela foi meio que acompanhando essas discussões relacionadas ao mercado. A gente teve, assim como a gente teve em Kyoto, a gente teve um boom de precificação do mercado, porque em um dado momento você não tinha nem muita informação de que havia essa insegurança jurídica toda, não tinha muito questionamento, o mercado estava ávido por créditos de carbono, as discussões relacionadas à redução de emissões começaram a ficar muito fortes e muito prementes, e a gente teve esse boom aí de preço, inclusive, dos créditos de carbono, que viabilizou muitos projetos. Hoje em dia, a gente tem uma circunstância, até acho que geopolítica internacional, né, como o Werner estava comentando, diferente do que a gente teve lá em 2020, 2019, 2018, que foi quando os preços do mercado do crédito de carbono subiram um pouco. Hoje a gente já tem uma outra situação, e a gente tem questionamento do Ministério Público, Operação Greenwashing, uma evidência maior de que esses créditos estão sobre áreas que a gente tem dúvidas sobre a titularidade, a gente tem discussões relacionadas à titularidade da terra indígena ou não, o próprio mercado, que antes estava muito ávido por créditos florestais, hoje está dando uma recuada, né, seja por movimentos de estímulo à geração de créditos industriais. A gente tem o CCS ganhando muita força, que é o Carbon Capture System, né? Enfim, a gente tem outras formas de geração de créditos de carbono que são mais seguras, são mais parecidas com o que eram de Kyoto, são mais fáceis de você medir. E os próprios créditos de preservação começaram a ser muito criticados, porque não tinha medição, a própria metodologia da VER, ela tinha 2 metodologias, e aí uma delas começou a ser muito questionada, enfim. A gente tem um momento aí para os créditos florestais que são muito complicados. E o preço, então, desse crédito, ele começou a reduzir drasticamente. Hoje, se eu não me engano, ele está na faixa, quando a gente vai para as medições, ele deve estar na faixa de uns $10, alguma coisa assim, $5, $10, quando a gente está falando de preservação de área. Quando a gente está falando de recuperação, sobe um pouquinho, mas também não é muito. E se você estiver associado a outros tipos de preservação também, outros tipos de serviços ambientais, sobe um pouquinho, mas também não está muito associado. E preservar uma floresta custa caro. Né? Preservar uma floresta, você precisa ter uma brigada de incêndio, você precisa, de fato, monitorar o tempo todo. Custa dinheiro. Então, a viabilização desse projeto para hoje, para uma área pequena, para uma área de um proprietário só, está muito... difícil. E nesse contexto, o que tem acontecido? Os desenvolvedores, os proponentes de projetos têm buscado esses projetos agrupados que reúnem vários imóveis. O projeto que o Werner estava mencionando, né, com reassentados, um projeto agrupado que investe também em agrofloresta, em SAFs, né, em sistemas agroflorestais, ele é brilhante, porque ele dá escala para esse tipo de projeto, mas não só pelo crédito de carbono, também pelo valor do produto do SAF. Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento de mercado voluntário, especialmente no Brasil, acho, por conta de todas essas circunstâncias que a gente vive aqui, por si só ele não ele não viabiliza um projeto, entendeu? Dificilmente ele viabiliza um projeto. A não ser que seja uma grande escala, que você tenha muita gente, mesmo assim é complicado. Então, ter projetos que tem SAF, que tem biodiversidade agregada, que você possa combinar até com o crédito que está surgindo, que é o crédito de biodiversidade, ele começa a dar mais valor para isso. Então, essa coisa, né, Burman, de você vai ganhar muito dinheiro com o mercado de carbono. Eu sou terminantemente contra esse tipo de propaganda, porque não está assim o mercado. Pode ser que ele mude, né? E por isso até que talvez essa regulamentação ela ajude. E aí eu não sei, Werner, eu queria te ouvir. Eu já falei pra caramba. Olha, bom, primeiro, nós precisamos entender que o Brasil tem um interesse que o resto do mundo, poucos países têm, Costa Rica, Indonésia tem também, que é o seguinte: a questão da mudança do clima, carbono, atrelado
a questão dos recursos, bens e serviços biodiversos, por uma razão muito simples. O carbono que se retira da atmosfera, uma área que a gente conserva ou que se evita atribuir à atmosfera, ele atrapalha ou ajuda a todos, ao mundo como um todo. Mas o recurso biodiverso que está naquela floresta que você conservou por um projeto de REDD+, ele está aqui. Ele nos beneficia, mas não beneficia o resto do mundo. Existe aqui um corte do ponto de vista de interesse geopolítico e econômico que é muito claro. Então, a separação em 92, na COP de 92, da Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, tem uma razão muito clara. É uma razão de interesse, de abrangência de interesse. A questão do clima interessa a todos, a questão da biodiversidade interessa, mas nem tanto, mas não troco, né? Porque há aqueles que são os detentores. No carbono isso não acontece, né? Os detentores daquele bem. Então, eu costumo brincar que um projeto de REDD+ é o carro básico. Você pode ir agregando a esse carro até ter o top de linha. Tem serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, etc. A gente trabalha num projeto de carbono belíssimo, que é uma fazenda, que é uma linguiça, assim. Vai um retângulo. E toda a face oeste dela é limitada por um dos rios mais importantes do Brasil. E ali na fazenda tem vários pontos de recarga do rio. Então, se eu tomar aquela fazenda, derrubar aquela floresta, que eu poderia derrubar boa parte, ela tem um excesso, né, de reserva legal APP gigantesco. Se eu derrubasse tudo aquilo, eu ia matar vários pontos de recarga do rio. Um estudo feito em papel de pão mostrou que em 6 meses, coisa de 7, 8 milhões de pessoas ficariam sem água. Então, qual que é a importância disso? Qual que é o valor econômico disso? Né? Só que a gente só valora o carbono, porque isso é o que interessa ao mercado mundial. Então, existe aqui, primeiro, uma briga de quanto vale. Isso vai levar, Burman, para a tua pergunta sobre biomas. Quando eu vou para o bioma amazônico, eu tenho uma valoração de carbono muito grande. Né? Quando nós fizemos o primeiro projeto de REDD do mundo, foi o Juma. Na época, eu participei desse projeto como consultor do Banco Mundial. Nós fizemos o Juma e ali, naqueles 70 mil hectares da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, tinha um nicho de reprodução da arpia, da águia real. Quanto vale isso? Nós vendemos isso, o direito sobre a exploração comercial deste fato, para uma empresa fora do Brasil que se beneficiou disso, mas por um interesse de mercado da empresa, não por um interesse de conservação. Então, por que o bioma amazônico é a vedete? Porque o bioma amazônico antes era o pulmão do mundo, depois virou Amazônia Internacional, vamos internacionalizar a Amazônia, né? Aí atribuem ao Cristóvão Buarque ter dito, me dá o Louvre que eu te dou a Amazônia, tá, etc., que ele disse que não, né? Ele já desmentiu várias vezes, mas o fato é que o olhar está para o bioma amazônico. Se nós olharmos o bioma Mata Atlântica, em termos de biodiversidade, do ponto de vista de flora, ele é infinitamente maior. Mas nós temos aqui um critério, que foi os critérios de Verra se adaptam, mais ou menos, ao bioma amazônico. A gente tem uma série de problemas com Verra. Verra exige que você demonstre que a área seria desmatada. Então, eu preciso ir ao órgão ambiental pedir uma autorização de supressão de vegetação. Vai lá na SEMA, no Mato Grosso, fala com a secretária Maureen Lazarete, pergunta para a Maureen o que ela acha disso. Isso gera um custo gigantesco para o Estado e tira do Estado toda a capacidade de controle, de ter uma visualização das áreas que estão sendo desmatadas. Porque o sujeito pede a autorização, mas não desmata. Então, no Verra, por exemplo, a gente tem um procedimento que é o deviation. Você diz, olha, a regra que você criou não se aplica ao meu país, bonitão, vamos resolver isso aqui. Mas, enfim, vamos lá. Por que não os outros biomas? Porque não existe ainda metodologia, Burman. A Votorantim tem lá o Legado das Águas, que é um projeto lindo, que é o primeiro projeto no bioma Mata Atlântica. A Votorantim fez também um projeto, um é Legado das Águas, outro eu não vou lembrar o nome, que é no Cerrado. Então, o que falta, na verdade, é metodologia. O Pampa, vamos pegar aqui o nosso bioma,
O Pampa ele tem uma situação. O Pampa está acabando. O Pampa está sob risco. Agora, quais são as atividades que eu posso desenvolver no Pampa em condomínio, vamos chamar assim, com a conservação da vegetação natural, da fauna e da flora natural? E qual é o resultado que isso tem de carbono? Isso é uma coisa que precisa ser considerada. O outro problema que tem é a oscilação do mercado. Eu gosto muito de contar a história. No mesmo mês, começo do mês e no fim do mesmo mês, eu tive 2 projetos. Um, nós vendemos o crédito a 150 euros a tonelada. Porque era uma questão de custo de oportunidade para um grande evento que ia acontecer no Brasil. E no outro, nós vendemos a 6 dólares a tonelada. Veja, a diferença em um mês. Não há mercado que consiga suportar isso. Então, qual é a solução? A solução, na minha visão, é esta coisa da pulverização. Você faz isso em tudo no mercado. Tudo você joga um fundo de investimentos, um FDIC, que você pulveriza o risco. Então, eu pego 4, 5 projetos de carbono distintos e compro o crédito dos 4, 5. Por quê? Eu não sei qual deles amanhã vai cair numa operação greenwashing. Se eu tiver todos os meus ovos numa cesta só, eu assumo um risco. Se eu tiver só esse projeto e esse projeto cair numa operação e questionarem a validade dos créditos, eu tenho um problema. Se eu pulverizar, não. Então, os mecanismos de securitização e de pulverização geram segurança jurídica. Eles têm que ser desenvolvidos rápido. Um outro ponto que chama muito a atenção para a gente é a questão das terras indígenas. A gente passou uma vida, o ser humano é esquizofrênico, é impressionante. O brasileiro adora uma discussão sem sentido. Nós passamos a vida num embate para entender que a terra indígena é uma terra em que a terra é da União, mas o indígena tem o direito de usufruto, de uso da terra e dos seus frutos. O crédito carbono é um acessório do ponto de vista jurídico do principal, que é a terra. E quem tem o uso da terra é o titular do crédito carbono. Exatamente por isso que você é um fazendeiro, você é dono de uma área, você é proprietário de uma área, mas tem lá uma comunidade que gera a viabilização da conservação daquela floresta, você tem que fazer uma repartição de benefícios com ele, do resultado do projeto de carbono. Então agora vem o Ministério Público e diz, não pode fazer projeto de carbono em terra indígena. Isso vai parar lá no Conselho Nacional do Ministério Público, está lá um debate sobre isso. Tá? Eu escrevi um artigo recentemente com a Natália Carvalho, que é da nossa equipe, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa decidir como é que a gente quer tratar o índio. Porque primeiro a gente tratou como o selvagem que tinha que ser catequizado. Depois nós tratamos como o sujeito que não se enquadrava na sociedade. E aí a gente tinha que enquadrar. Depois nós entendemos que ele pode ter e deve ter o espaço próprio, a cultura própria, o modus vivendi próprio. Mas aí a gente não deixa, vejam, aqui está no meu modo de ver a esquizofrenia, a gente não deixa ele fazer um projeto que gera recurso econômico para ele por meio da conservação do modus vivendi dele. A gente quer o quê? Que ele corte a floresta e venda a madeira? Então, assim, é totalmente sem sentido. O sentido lógico de toda a discussão sobre carbono é uma origem conjunta de mudança do clima e biodiversidade. Então nós temos que olhar para isso. Todo projeto de carbono que gerar como resultado manter uma floresta em pé ou resgatar, restaurar uma floresta, ele é bem-vindo em qualquer lugar. A gente precisa parar de entrar em discussões, são discussões que são pautas muito mais ideológicas do que ambientais, do que climáticas e do que de direitos humanos propriamente ditos. Tá? Então, Burman, para voltar na tua pergunta, eu tenho lá minha fazenda, cabe um projeto de carbono nela? Depende. Minha fazenda tem 2.000 hectares, o projeto de carbono não fica em pé aí. Você vai precisar consorciar, vamos agrupar várias propriedades na região. Segundo, compreenda o seguinte, tem 2 variáveis que todo interessado no projeto de carbono precisa entender. A sua terra vai ficar vinculada por 4 décadas. Não adianta querer. Dá para fazer diferente? Dá para recursos biodiversos, não para carbono. A não ser que você vá para um mercado subprime, né, que já está surgindo aí. Então, primeiro,
tem um vínculo, tem um comprometimento que é de longo prazo. E 2, compreenda o seguinte, você não vai viver do carbono. A sua fazenda terá, na receita que o projeto de carbono vai gerar, um adicional, mas ela não vai viver do projeto de carbono, é inviável. Pelo custo de manutenção da terra, pelo custo de fiscalização do projeto, por uma série de dados. E aqui é que vem uma outra ferramenta que nós temos trabalhado. De quem é o interesse? É um custo de oportunidade. Eu podia derrubar esse meu quadrado aqui, vamos dizer que eu estou na Amazônia. 20% eu posso operar. Legal. Posso desmatar e produzir. Eu abro mão de fazer isso. É um custo de oportunidade. Só que esse custo de oportunidade gera uma série de riscos e custos agregados. Amanhã alguém pode invadir, cortar, eu vou ter um problema, eu vou perder valor no meu projeto. Eu tenho que manter a brigada de incêndio, eu tenho que manter fiscalização, eu tenho que manter um monte de coisa. Só que isso interessa ao mundo inteiro. Então nós precisamos começar a ter essa discussão. A posição do Brasil nas discussões precisa ser agressiva. E precisa ser nesse tom. Eu tenho um custo de oportunidade aqui, que eu estou abrindo mão em nome de todos nós. Então, quem está disposto a financiar isso? É por isso que o Acordo de Paris, agora o nosso ministro André Lago, o presidente da nossa COP, diz com todas as letras, na COP30 nós temos que resolver o financiamento climático. Porque senão fica uma discussão assim, o problema é de todos, mas só alguns pagam. E quando você tem as NDCs, né, no sistema do Acordo de Paris, e você tem se você não tem uma postura muito firme, como país, você vai assumir compromissos e está todo mundo feliz da vida com os compromissos que você está assumindo, está dizendo que vai reduzir o desmatamento e pronto, acabou, né? E eu acho que esse ponto do quem paga a conta é fundamental, é uma discussão que já vem há muito tempo. Eu queria só pontuar duas coisas sobre o que você falou, Werner. Um, sobre os mecanismos de como dar escala, né? É isso, assim, a gente precisa dar mais escala, mas uma das coisas que talvez a gente não esteja preparado para essa discussão, e aí eu estou falando do mercado, como ele está posto hoje, é a anonimização desse crédito, porque eu acho que, infelizmente, a gente viveu um momento de geração de créditos de carbono e de desenvolvedores que o pessoal que os desenvolvedores eles valorizaram muito seus próprios projetos. E a gente não tem como ganhar escala, não tem como dar escala nesse mercado se você não entender que existe algum grau de fungibilidade entre eles, né? Que, de alguma maneira, para você ter mais volume de negociação, e é isso que de alguma maneira pode dar escala para esse mercado, que existe algum tipo de fungibilidade entre eles, ou seja, que talvez, quando a gente está falando especificamente de crédito de carbono, por exemplo, que eu posso ter tipos de crédito de carbono, assim como eu tenho tipos de café comercializados no mercado, assim como eu tenho tipos sei lá, de vinho, de uvas que são comercializadas no mercado. Mas eu não posso ter cada um achando que o meu é melhor, a minha TV, né, nós fazemos TV melhor do que os japoneses. Não dá, a gente precisa ter algum tipo de fungibilidade entre os produtos. Podemos classificar em coisas. Eu acho que isso está faltando na regulamentação do Brasil hoje. Eu acho que isso é uma coisa que a gente teria algum ganho. A gente precisaria, de alguma maneira, e aí não precisa ser por regulamentação do governo, né? E por decreto, nada disso. Não. Mas o mercado, ele precisa, de alguma maneira, migrar para esse momento em que a gente tenha classes de ativos que são fungíveis entre eles. Vai vir através de securitização, vai vir através de fundo, que os fundos vão comprar produtos de formas variadas. Pode ser, mas eu acho que assim, a gente precisa chegar nesse momento. Pode ser através de mera comercialização, né? Mera mudança de visão sobre esse produto, sobre essa plataforma. E aí, o que você achou? Aí eu vou para outro ponto que eu queria explorar contigo. O que você achou dessa divisão, assim, da definição da natureza jurídica do crédito de carbono? Porque ele ficou... ele transformou o crédito de carbono num produto que
pode ou não ser valor mobiliário quando negociado ou não na bolsa. E aí, enfim, e todos eles, né, tanto o CVE, o trânsito, o intermediário, que eu sempre esqueço, e o próprio crédito de carbono, definiu ele lá como como ativo fungível, enfim, aí tem uma definição que também não, ela me pareceu um pouco vaga e não sei se vai permitir que a gente tenha essa segurança. O que você acha? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa ler as leis, né? Uma discussão por décadas da natureza jurídica do crédito de carbono. Eu me lembro que em 2005, 2004, a gente fez um parecer sobre a questão de adicionalidade. Não, mas onde tem lei protegendo não tem adicionalidade. Nós levamos 10 anos para superar esse debate. É lógico que tem adicionalidade. Não é validade e vigência da lei, é eficácia da lei que a gente discute. Então é um critério completamente diferente. A gente não pode nem ficar só no juridiquês, nem só longe do juridiquês. O Código Florestal, ele define a natureza do crédito de carbono, está no artigo 3º. Então, isso já está definido desde 2012. Agora, tem uma discussão do papel gerado, né? Quer dizer, o crédito em si. Essa coisa eu brinco que criaram o crédito de carbono, virou o crédito do X-Men, né? Ele é mutante. Então, ele vai para lá, ele vai para cá, dependendo de onde ele está. Se ele entra no mercado, ele tem uma natureza, se ele vira um papel de circulação no mercado, negociável, ou se ele fica fora do mercado. Eu acho que foi a solução que encontraram para uma discussão que ia se tornar infinita. Porque que ele é um intangível, todo mundo sabe. Que ele tem que ter natureza fungível, todo mundo quer. Agora, como é que eu vou tratar do ponto de vista contábil? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos trabalhando num projeto de carbono, que era um projeto meio delicado, porque havia uma questão ali sobre a segurança jurídica da questão fundiária. E aí uma empresa desenvolvedora de projeto de carbono, um técnico que é qualificadíssimo, sujeito que eu conheço há mais de 20 anos, ele me procura e diz: Vera, eu estou inseguro aqui, porque eu não quero pôr a minha credibilidade em risco. E eu não vou fazer auditoria fundiária. Eu vou só desenvolver o projeto. Então, como é que eu vou ser o desenvolvedor aqui? Normalmente o desenvolvedor é um parceiro do proponente. Até porque o desenvolvedor costuma trazer o financiamento do projeto. E aí ele diz: poxa, como é que eu faço aqui? Eu falei: escuta, você que está trazendo o financiamento? Ele falou: não, tem o proponente, tem um fundo que está financiando o projeto e eu sou o desenvolvedor. Eu falei: quem que vai te contratar? Ele falou: o fundo que está financiando o projeto. Eu falei: vamos fazer um contrato de prestação de serviço com objeto definido e deixando muito claro que você não se responsabiliza pela questão fundiária. Pronto. Um contrato que antes teria um tratamento contábil passou a ter outro completamente diferente, entrou na linha do ISS, a prestação de serviço. Então, do ponto de vista do Estado, é um bicho completamente diferente, porque quando o Estado vai olhar para aquilo e definir se aquilo é tributável ou não, se aquilo é passível de tributação, ele vai olhar de acordo com a natureza jurídica daquilo que ele vai tributar, que é serviço. Um tratamento contábil completamente diferente. Então, para efeitos do mercado, o mercado vai se adaptar e vai encontrar os melhores caminhos. E no momento em que o Estado estabelece uma natureza bipolar, né, ou mutante para o crédito, isso vai induzir para que lado esse crédito vai. E isso pode ter um efeito negativo de muito crédito de carbono não entrar no mercado e não circular no mercado, estimulando o mercado, para ter uma linha de contabilidade, de tributação melhor. Então, eu acho um pouco complexo, mas, de novo, dada a situação que se encontrava o mercado, foi a melhor solução. Foi dizer: se você vai para o mercado, ele é isso aqui, ele se torna, né, um título imobiliário, é um valor imobiliário ali para você rodar. Se ele não vai para o mercado, ele tem uma natureza distinta, porque o mercado pedia isso.
Eu acho que o mercado, mas eu concordo, mas a minha sensação é que o mercado se dividiu, e eu acho que a lei refletiu isso. Eu acho que tem muita, é o que você falou, assim, tem muita gente, assim, existe a forma de você dar escala para esse mercado talvez seria transformar o título num produto que é livremente comercializável, ponto. Aí você daria escala. E aí mas aí necessariamente você vai ter a especulação vindo junto. E a especulação não é ruim, porque nesse tipo de caso você está estimulando justamente a compra e venda e você consegue valorar esse produto de uma maneira melhor, né? Ele vira mais um título dentro da sua carteira. Por outro lado, a gente tinha um outro segmento do mercado que eu acho que tem uma certa dificuldade de entender que isso é positivo, né? De entender que a especulação é positiva e tem uma valorização assim do seu próprio ativo. Então, o meu ativo é melhor do que o dos outros. Enfim, tem um pouco disso ainda. E aí ficou essa estrutura esquizofrênica. Eu concordo com você que foi a solução possível, né, dentro do cenário que se aplicava. A gente não tem um mercado ainda uníssono nesse aspecto. Eu sei que o Burman já avisou aqui que a gente precisa encerrar. E aí eu tenho desprazer de fazer essa intervenção, né, para que vocês façam o encaminhamento final. Deixa eu fazer só um comentário. Massa. Então, de encaminharmos para os finalmentes, como diria o Dorico Paraguaçu, de vez em quando eu falo umas coisas dessa, Burman, só para ver a idade média de quem está nos assistindo. Então, quem ouviu falar do Dorico Paraguaçu, comente no YouTube, diga eu sei quem é. Eu nunca vi, Lu, um produtor rural, um fazendeiro, que não considerasse o seu produto o melhor do mercado, porque ele põe a vida dele ali. Não, com certeza. O produtor mas ele vende ao preço da commodity, entendeu? Eles submete ao preço de commodity. Por isso que reclama tanto, com razão. A gente precisa entender o lado psicológico da vida. Né? O sujeito vai lá, ele levanta às 4 da manhã, ele fica na lida, ele planta, ele fica sujeito às intempéries, ele sofre, ele tem dificuldade para conseguir o crédito rural. Ufa, e o meu produto está aqui. Ele olha para aquilo como quase um filho. É natural que ele tenha esse pensamento. É verdade. Nós é que temos a obrigação de dizer para ele, o seu produto é o melhor. Mas na hora que ele vai para a prateleira, ele é equalizado. Então, o que nós precisamos é conseguir o melhor preço para todos os produtos. Exato. Os outros é que vão se beneficiar da qualidade do seu produto. É isso. Quem lida com agronegócio sabe disso. É um mercado duro. E aí a gente vai para a tragédia dos comuns, né? Aí se o meu preço vai ser menor, por que eu vou fazer? Enfim, aí a gente entra na filosofia, aí é outro tema. Não vou entrar nesse debate. O risco de nivelar por baixo. Né? Pois é, exatamente. Muito bom, senhoras e senhores, nós estivemos aqui, né, neste dia, tarde e noite, que nossos compromissos são aleatoriamente ouvidos pelas pessoas, seja no canal do YouTube, seja no Spotify, junto com nosso querido amigo, colega, advogado, essa sumidade do direito ambiental, o Werner Grau Neto, e a nossa querida também diretora de acompanhamento legislativo, a Luciana Viana Pereira, que deram esse pequeno drops aí, que é uma introdução a esse papo de mercado de carbono que vai acompanhar nossas quartas ambientais pelos próximos encontros. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês, a disponibilidade de tempo. Espero que todos que tenham nos assistido tenham curtido, né? E fica aqui o convite para que todos acompanhem a Luciana nas redes sociais dela, o Werner nas redes sociais dele, que eles sempre têm muitos apontamentos muito interessantes, não só sobre a parte do direito ambiental, sobre outros tantos assuntos que assolam o nosso dia a dia. E para quem também está acompanhando, né, aqui no Spotify, no YouTube, sigam as nossas redes sociais da União Brasileira da Advocacia Ambiental, LinkedIn, Instagram e Facebook, porque sempre tem coisa nova aí para todos vocês, tá bom, pessoal? Lu e Werner, meu agradecimento e grande abraço para vocês. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.
Obrigadíssimo, sempre à disposição para trocarmos ideias aqui. E se você é advogado ou advogada privado ou público da área ambiental, vem para a UBA. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!